um sonho meu, você sabe. Vem, meu amigo, vem. Vem, tem vergonha, eu sei que você tem vergonha, gente. Pedrosa. Grande Pedrinho, meu amigo querido. E aí, meu amor, você tá bem? Tudo bem? Tem pouca experiência em TV, tem né? pouca, nada de experiência esse cara tem em TV. Ó, já vou falar com o Pedrinho, mas antes o Vasco segue se preparando para a partida contra o América Mineiro e tem eleição presidencial amanhã. Um dos principais temas para a passagem de bastão será o projeto de reforma, claro, de São Januário. A gente vai rodar um VT e na volta o Pedrinho fala. Cadê? O desafio do fim de semana deixou de ser um confronto direto. Isso porque o adversário do Vasco, o América Mineiro, já está matematicamente rebaixado. Com um jogo a menos por conta do adiamento da partida contra o Cruzeiro, o Vasco segue fora da zona de rebaixamento por causa da derrota do Goiás na noite de ontem. Fora das quatro linhas, o clima é de eleição no Vasco. Neste sábado acontece a escolha do próximo presidente. E uma das principais pautas é sobre a reforma do estádio de São Januário. O próximo presidente poderá ou não dar continuidade a esse projeto. Os candidatos Levenciano e Pedrinho têm projetos próprios. A prioridade da atual diretoria do clube associativo é de fazer uma reunião quanto antes com o próximo presidente para debater sobre esse assunto. Caso o novo presidente não concorde com o projeto, terá que apresentar uma nova proposta, passando por todo o processo burocrático para que também seja aprovado pela prefeitura, caso queira financiar a reforma com o potencial construtivo de São Januário. Outra alternativa é recorrer ao financiamento de outra forma, sem a ajuda da prefeitura. A reforma hoje está orçada em 506 milhões e o prazo de execução é de 3 anos. O Vasco pretende iniciar essa reforma em abril de 2024. Muito bem, ó, a gente vai receber aqui o grande ídolo do Vasco, Pedrinho, candidato pela chapa Sempre Vasco. Lembrando que a gente também convidou o candidato Levenciano, da chapa Somamos, mas por conta de compromissos da agenda, a gente tentou ajustar a agenda dele com o nosso horário, que é tão restrito por aqui, mas ele não pôde estar presente. Então agora a gente vai conversar com o Pedrinho, lembrando que são só 2 candidatos, tá? É o Levenciano e o Pedrinho. Ô Pedrinho, meu amigo, seja bem-vindo. Essa eleição é amanhã, né? Que horas que começa a eleição? Tudo bem, Fernanda, Tudo bem, Benê, Pedrosa? Tudo bem, meu camarada. Começa amanhã às 10 da manhã até às 10 da noite, de forma presencial e online. Né? Se for online, a galera vai receber um SMS ou um e-mail com um linkzinho ali, é bem rápido, é só clicar no link e já tem o direito de voto ali. Eu já começo perguntando pra você, a gente começou junto como comentarista na Band, claro, fala, amor. A eleição presencial é no Calabouço, não é em São Januário, perfeito. É no Calabouço. Isso é importante falar. A gente começou junto como comentarista na Band, né? E você trilhou um caminho espetacular. Quando as pessoas se surpreendiam, Pedrinho comenta muito, eu falava, eu já sabia, a plaquinha já estava levantada. Porque você sempre foi um cara com muita qualidade. E eu me lembro, amigo, que eu aprendi com você uma coisa que você falou uma vez, a gente na Band News, você disse, cuidado com que você vai criticar um jogador porque ele tem família. E eu sofri muito com isso, minha mãe sofria mais, meu pai sofria mais, minhas irmãs sofriam mais. Então, sempre que você for falar de um jogador, pense que ele tem família. Eu levo isso pra minha vida até hoje, isso é um norteador dos meus comentários. E aí, em cima disso, você sendo o melhor durante 4 anos, o melhor comentarista do Brasil, você largar tudo e tentar ser presidente do Vasco, o que te motivou a fazer isso? Então, Fernanda, essa é a pergunta que eu mais respondo, eu né? Imagino. Porque, assim, eu estava muito bem estabilizado dentro de uma grande empresa, nem sabia que tinha um prêmio de comentarista, assim, e fui eleito aí por 4 anos o melhor comentarista. Eu nunca tive essa pretensão e realmente não me acho não melhor do que ninguém nesse sentido, não. Só tinha um jeito diferente e era o meu jeito de comentar. Essa decisão, ela tem muitas características, né? Tirando a questão profissional e falando da questão sentimental, eu tenho uma relação com o Vasco afetiva desde 6 anos de idade. Eu falo sempre isso e faço questão para mostrar para a galera que, junto com a questão executiva, tem a relação de amor e de afeto para você se incomodar com algumas coisas. Meu pai foi motorista de caminhão de lixo lá em São Januário e hoje, lá do céu, se eu tiver a oportunidade de ser presidente do Vasco, ele vai saber o quanto eu vou me entregar para isso. Esse passo é um passo realmente que eu dei porque eu já percebi há muitos anos que o Vasco já poderia estar em outro estágio
e nunca esteve. Se eu saio dessa zona de conforto, né, eu tenho, graças a Deus, uma minha vida estabilizada financeiramente, estava numa grande emissora, num momento maravilhoso. Se eu dou esse passo, é porque as coisas não estão bem no Vasco já há muito tempo. Já há muito tempo. Senão eu ficava na minha tranquilidade, com o meu horário flexível. Mas eu tenho uma sede e um desejo muito grande de fazer algo diferente pelo Vasco, porque eu vejo potencial para isso. Um grande exemplo disso, Fernanda, é que assim, eu não tenho legitimidade para representar o Vasco porque eu não sou presidente do Vasco. Mas eu tive a proatividade de, desde o momento que eu assumo a candidatura, de sair da minha casa e ir buscar recursos para o Vasco, porque eu acho que faltou isso, proatividade para a gestão do Vasco, a gente vai falar sobre isso. Então, quando eu vou no mercado e recebo grandes empresários, especificamente uma grande empresa, que me recebe de portas abertas, com muita vontade de investir no Vasco, e que olha nos meus olhos e fala que só está fazendo isso pela credibilidade que eu tenho, isso me deixa muito lisonjeado, porque eu não estou nem entre os top 10, top 10 dos maiores ídolos da história do Vasco, também não tenho nem pretensão para isso. Mas a credibilidade assim, com que eu tenho visto, que as pessoas olham para mim, eu acho que eu posso retribuir e contribuir muito para a mudança do Vasco em diversos aspectos esportivos, de estrutura, de tudo. Eu não tenho dúvida. Dito isso, Pedrinho, primeiramente boa tarde, seja bem-vindo aqui no programa. A gente sabe que São Januário ainda é do associativo, ainda é do CRVG, não faz parte da SAF. E a gente também tem um projeto em andamento aí em relação a São Januário da reforma, principalmente em relação ao potencial construtivo. Já há um projeto arquitetônico, inclusive, nesse projeto de lei que a gente mostrou aqui com exclusividade aqui no SBT. Eu queria saber do Pedrinho, qual é o seu pensamento para São Januário, se esse projeto vai ser aproveitado, como pensa a gestão atual de um projeto que já vem lá do Alexandre Campelo, se o Pedrinho tem outro projeto, e fala melhor também sobre esse encontro dos name rights com essa empresa, que no caso é a Crefisa. Então, Pedrosa, o presidente Eduardo Paes comunicou a questão do potencial construtivo, e isso é muito importante, já com uma estrutura de estádio. O torcedor tem o seu estádio, né? A gente viu a reforma que o torcedor produziu sobre o estádio. Nós temos o nosso estádio. Eu acho que o mais importante é você ouvir todos os lados. Eu não tenho vaidade nenhuma se o projeto for de um outro candidato, de uma outra pessoa, desde que ele seja viável, obviamente, de fácil acesso, e que a gente consiga reproduzir isso realmente em um estádio com flexibilidade, com acesso aos torcedores de todas as classes, né, categorias sociais. Então, assim, eu acho que até uma pesquisa, né, depois que tudo estiver pronto, todas as oportunidades de estádio estiverem prontas, você ouvir o torcedor, o que é melhor para o torcedor. E aí a gente já entra em outro assunto também, que é Vasco SAF, Vasco Associativo. Vasco SAF tem 70%, o Associativo tem 30%, e as coisas não combinam, não entrelaçam. Entrelaçam sim, mesmo você sendo minoritário, você tem que ter uma voz ativa. Você tem que ter representatividade naquela cadeira, que são 2 cadeiras do clube associativo. E interfere no futebol diretamente. Se eu vou fazer uma reforma de São Januário, onde o Vasco joga? É outra questão. É outra questão. Então está entrelaçado o Vasco Associativo com o Vasco SAF. E aí a gente entra na questão do Maracanã, que é uma coisa que eu quero revisitar através do meu jurídico, Paulinho Salomão. Eu quero estar com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para a gente rever isso, a licitação, porque eu posso interferir diretamente na dinâmica de resultado, de desempenho de atletas. Obviamente, a gente vai ter que ter essa conversa para o Vasco ter acesso novamente ao Maracanã. Pedrinho, a minha pergunta seria justamente em cima disso, porque a gente vê aí um estádio, o São Januário ficando em reforma, e eu ia te perguntar onde você pretende mandar os jogos caso você se torne presidente. Você já mencionou aí que é o Maracanã. Sim. Você não conseguindo o Maracanã, inclusive ontem a gente viu a dupla Fla-Flu emitindo um comunicado dizendo que renovou a gestão até dezembro de 2024, Sim. Inclusive na nota cutucou o Vasco, dizendo que o Vasco só queria tumultuar um ambiente. E a minha pergunta é, você não conseguindo jogar no Maracanã, qual seria a sua segunda opção? A gente tem que rever e conversar muito sobre isso, porque é uma possibilidade que eu particularmente acho que através de uma construção de diálogo, que eu acho que o Vasco durante algum tempo ele perdeu o diálogo e teve uma rejeição no Ministério Público, no Poder Público, com isso está tendo um atrito que a gente tem tido dificuldade. E o Vasco se tornou durante muito tempo um clube que politicamente ele é mal visto por empresas, por comunicação, por todos os aspectos que são necessários para você crescer e desenvolver. É óbvio que se a gente não conseguiu o Maracanã no tempo de reforma, a gente precisa ver, de repente, um diálogo com o Botafogo com relação ao Engenhão, a própria Ilha do Governador, para você reestruturar, né? Você, de repente, mandar alguns jogos
para estados que têm a possibilidade de atender o público vascaíno, Brasília, Espírito Santo, que não é o perfil para você fazer tanta logística pelo desgaste, mas obviamente, o potencial principal é o retorno ao Maracanã. Você pode participar também pelo Twitter, #SBT Esporte Rio, coloca lá, manda tua foto pro Pedrinho, manda tua pergunta pro Pedrinho. Eu quero perguntar uma coisa de uma torcedora de um clube que é SAF também, que é o Botafogo. O Botafogo tem aquela figura muito marcada que é o John Textor. E o torcedor, Pedrinho, você sabe, ele é passional, ele gosta de ter uma imagem de quem vai resolver o problema dele. E o Vasco, isso fica muito abstrato. É a 777. Quem é a 777? É o Josh, que vem de blazer e uma vez e não volta? Ou vai e tem um contato com o Vasco? Mas, enfim. E até teve a demora do pagamento. Sim. O Pedrosa trouxe isso aqui até de forma exclusiva. Como que você pensa nesse relacionamento Vasco e 777 e o quão isso é importante na sua visão? Primeiro que esse atraso, né, da 777, né, do prazo para pagamento, para o aporte, já assusta um pouco a gente. Sim. Para quem não sabe, a 777 já aportou quase que metade do valor e o Vasco não poderia estar nessa situação. Eu acho que o investimento, além do futebol, que para mim não teve nenhum planejamento esportivo da 777 sobre isso, que a gente gastou praticamente 60 milhões ali em 4 defensores, era necessário uma reformulação do elenco, mas como foi investido esse valor, se foi investido de uma forma certa, a estrutura de centro de treinamento, né, manutenção de São Januário, então tem muita coisa aquém. E é só pegando esse gancho que é importante, porque aí a gente entra na gestão atual. Eu nunca votei no Roberto Dinamite, eu nunca votei no Salgado, eu nunca votei no Eurico Miranda, eu nunca votei no Campelo, eu não tenho alinhamento nenhum com nenhuma das gestões que foram passadas durante esses anos no Vasco. Eu sempre votei no presidente que era da minha chapa, que eu faço parte, que é a Sempre Vasco. Então, essas falácias, essas mentiras, infelizmente, elas fazem parte ainda da política do Vasco e eu tenho lutado muito contra isso. Mas com relação a 777 e o Vasco, eu acho que é a representatividade da cadeira. Eu acho que falta proatividade de quem está sentado aqui com os 30%. Quem fala de futebol nos 30% tem que ter uma voz ativa. Tem que ter iniciativa e mostrar soluções com projetos esportivos. Porque se eu tenho 30%, eu faço parte de uma sociedade. Por mais que eu seja minoritário, o majoritário ele tem que ter interesse de ouvir o que eu tenho para falar. Mas quem representa essa cadeira? Então a gente entra na questão da representatividade esportiva no Vasco. E o que é essa voz, esses 30%? O que são isso? Os 30% eles fazem parte do futebol, é a voz técnica, formação de elenco, perfil de DNA. Eu acho que o Vasco tem uma identidade muito clara, eu acho que o Vasco não aproveita a base da forma que poderia aproveitar. Se a gente pegar historicamente, muitos ídolos do Vasco, eles surgem da categoria de base. Hoje os meninos da base já sobem com uma rejeição, então a gente tem que mudar esse mecanismo. Eu acho que ter uma estrutura de modelo, tipo, você vai ter uma porcentagem de jogadores que vêm da base, uma porcentagem com uma faixa etária, uma porcentagem daqueles jogadores que já são estrelas, mas ainda desempenham tecnicamente e fisicamente. O Vasco, quando vai para o mercado e contrata 3 jogadores acima de 34 anos, eu não estou entrando no mérito técnico ou tático, nada disso, mas para mim, um desvio claro de conduta administrativa e esportiva. Porque já mostrou desespero. Então a gente vai gastar ali praticamente um dinheiro absurdo em 3 jogadores que eu não estou entrando no mérito de desempenho, que são fora da curva na questão de idade, e você praticamente está minando o aporte financeiro do clube. Vai fazer, Pedro? Sim, eu queria saber, Pedrinho, porque muita gente conhece o Pedrinho comentarista, o ídolo do Vasco, mas você vai ser um administrador caso você seja eleito. Como que você se capacitou para gerir um clube? Porque a gente fala muito de futebol, sim, mas o Vasco é muito mais do que o futebol. Sim. Então, como que você se capacitou para gerir um clube? Quais são os seus planos para os esportes olímpicos? Então, além de todas as minhas formações, né, vamos falar assim, eu tenho os cursos de licença de treinador, né, muita gente fala na questão executiva, mas é só para pontuar aqui a questão dos meus estudos. Eu fiz comunicação e marketing, fiz o curso de gestão esportiva da CBF, que está diretamente ligado ao que é o futebol, e fiz as licenças licença B e A da CBF de treinador. Obviamente que nenhum gestor ele sabe de todas as áreas, com todas as capacidades necessárias, por isso eu também tenho um time muito forte no jurídico, no marketing, na comunicação.
A gente está com um presidente da Excentro, que é o Framil, a gente criou um conselho consultivo com pessoas que são muito acima da média, network absurdo. Então eu estou estruturado de todas as formas em todas as áreas. Obviamente que a decisão final é sempre minha, mas a minha equipe é muito forte para trazer o que é melhor. E aí a gente vendo o que é melhor para o Vasco é o que vai ser feito. Pedrinho, eu ando lendo muito noticiário assim, sobre a eleição do Vasco e eu leio muito dizendo que o Pedrinho está fechado com a Crefisa, caso ganhe a eleição. Sim. De fato, você está fechado. E como seria essa parceria entre o Pedrinho, o Vasco e a Crefisa, que hoje é patrocinadora do Palmeiras? Olha, como eu não tenho a legitimidade, né, de ser um presidente, as coisas não podem ser esclarecidas da forma que eu gostaria. Mas todo mundo tem visto, porque já foi publicado alguma iniciativa, né, dos donos da Crefisa, principalmente o seu José, que é o dono da Crefisa, o interesse de algum tipo de investimento no Vasco. Se eu me tornar presidente, aí as coisas vão ser mostradas de forma diferente. Como eu não tenho legitimidade, a gente tem um teto ali para bater. Mas o que mais me chama a atenção, Vini, essa pergunta é legal, é que assim, o Vasco passou muitos anos sem se movimentar no mercado. O Vasco, politicamente, ele tinha uma rejeição das grandes empresas de investir. Como é que você vai investir num clube que tem sempre briga, sempre problemas políticos, problemas judiciais, e a gente estava tendo quase mais um problema agora nas eleições? Como é que você vai investir, botar teu nome ali como empresa? Então, quando eu saio do Rio de Janeiro e vou para o mercado me movimentar, e é isso às vezes que me deixa triste, porque se você é um eleitor de um candidato ou outro, problema. Mas se você é vascaíno, você tem que estar satisfeito com o movimento dos candidatos. Sim. Então, assim, quando eu saio da minha casa, vou buscar patrocínio, vou buscar negociação, faço network, os caras tinham que estar felizes, porque eu estou levando algo para o Vasco. Mas cada vez mais eu percebo que as pessoas têm projetos pessoais e menos projeto por Vasco. Por isso que eu sou apaixonado pelo Vasco e vou me doar ao máximo, doa quem doer. Mas o Vasco vai ser diferente. E a credibilidade com que as pessoas enxergam, através de mim, a possibilidade de fazer um Vasco diferente, eu acho que esse exemplo da Crefisa é o mais claro de todos, assim. Porque eu não sou nem, como eu falei, o top 10 do Vasco, mas as pessoas olham para mim e acreditam realmente no projeto. Infelizmente a gente está chegando no final, mas não acabou ainda. Tem uma pergunta do Twitter, cadê, ó? Bota aí na tela, por favor, o Big Boys agora. O Big Boys chegou, depois eu vou te apresentar ele. Ó, o Júnior Matias perguntou o seguinte: Pedrinho, o dinheiro veio e as dívidas não estão sendo pagas, qual é a solução? Porque o aporte financeiro, teoricamente, ele foi direcionado para o futebol, né? E a dívida que era de 700 milhões também, né? 700 milhões era de aporte e 700 milhões de dívida. Elas são pagas, obviamente, de forma parcelada e dentro de uma fila, né, administrativa. E isso é para a gente não ter que rever tudo, né, Fernanda? Não só rever a questão da dívida, mas rever todo o contrato. Um ponto importante só para a gente esclarecer para o torcedor: quando a 777 ela compra o Vasco, ela não compra um clube qualquer. Ela não comprou ali um clube para botar em prática o que ela pensa. Ela comprou uma história, tradição, e comprou por trás o maior patrimônio do Vasco, que é o torcedor. Então o torcedor tem que entender o que tem nesse contrato, de direitos e de deveres. Né? E a gente não pode entregar o Vasco para 777, lavar as mãos e não ter uma gestão conjunta. Eu preciso fazer uma gestão conjunta, eu preciso representar o torcedor do Vasco. E essa é a minha intenção como presidente. Lucas Pedrosa, você vai ter a honra de fazer a última pergunta para Pedro Paulo de Oliveira. Vamos falar de futebol, né? Que é para isso que a gente está aqui. Pedrinho, eu queria que você me dissesse como é que você vem enxergando esse momento do Vasco. Os erros foram cometidos, isso é muito claro com a montagem do elenco. Talvez até o que você falou, você contratar 3 jogadores de 34 anos depois da janela do meio do ano. Isso é claramente uma identificação de um erro de ter montado um elenco que é muito jovem, que não conseguiria aguentar uma Série A. Mas o que você acha do Vasco nessa reta final, que infelizmente ainda está brigando para não cair? Eu acho que assim ficou muito mais competitivo com a chegada do Ramon Dias. Mesmo ele não sendo brasileiro, ele entendeu bem o que é ser Vasco. E falando do que é ser Vasco, eu acho que não é porque eu sou vascaíno. Quem entra em São Januário e vê o que é a torcida do Vasco há 20 anos, apostando no time, entregando muito mais para o clube do que o clube entrega para ela. Então isso para mim é formidável e realmente eu acho que nesse momento é muito mais de entendimento que os erros foram cometidos, mas agora está na reta final. O Vasco reagiu, ele compete mais. Então, para a reta final é isso, é apoiar como a torcida sempre fez, para sim, no ano seguinte você ter um planejamento adequado. Só me alongando um pouquinho, vai ter eleição amanhã, tá? A eleição é híbrida, presencial e online, respeitando o estatuto, respeitando o torcedor off-Rio.
né? Sim. Que tem o direito de votar, senão seria um retrocesso. A gente vai falar de urna 7, de golpe ético da Lagoa. Então é bom deixar claro, de repente um cadeirante que não tem como chegar em São Perfeito. Januário. Então respeitar realmente as pessoas que não conseguem, né, ir para São Januário por questão de grana, que moram em outro estado. Então a eleição amanhã híbrida, né, ou presencial no calabouço. E fala aí com esse torcedor vascaíno que é votante, o que não é também, né, Pedrinho? Eu desejo que você vote de coração. É óbvio que eu gostaria que votasse em mim, mas você tem que estar confortável com o seu voto, né? Votar de coração. Você jamais vai tentar ouvir de mim um convencimento através de gritos, de uma imposição de postura, nada. Você vai ver as palavras saindo da minha alma, vai ver o brilho nos meus olhos, através de um grande projeto que a gente tem por trás, obviamente, para fazer o Vasco voltar a brilhar. Meu amigo, olha, eu vou dizer aí que eu posso falar que é meu amigo. Esse cara tem um coração que eu nunca vi. E é um dos maiores vascaínos que eu conheci. Se tem uma pessoa que quer o Vasco bem, Obrigado. essa pessoa é você. Muito obrigado. Obrigada, tá, amigo? Não sai daí que a gente vai beber uma água, a gente já volta, tá?